E olha, um outro destaque em uma entrevista concedida a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o pastor Silas Malafaia, um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro, afirmou que está decepcionado com o ex-presidente. Malafaia acusou Bolsonaro de se omitir nas eleições municipais de São Paulo e o chamou de covarde. Bolsonaro se pronunciou sobre a fala de Silas Malafaia. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-presidente afirmou não ter mágoa do pastor. Disse ainda que é importante a união em todas as frentes da direita para eleger Ricardo Nunes, do MDB, contra Guilherme Boulos, do PSOL, na disputa pela prefeitura da capital paulista. Augusto. Não, a gente dizia no tempo em que houve a luta armada no Brasil, organizações armadas tentando derrubar o regime militar e tal, o que acontecia quando eram presos, aí nos levava a dizer o seguinte, que a esquerda não se une nem na cadeia. Se você pusesse na mesma sala, na mesma cela, você poderia ter uma pancadaria ali. Eu não estou entendendo. Estão brigando depois da vitória, né, da derrota sofrida no primeiro turno pelo Boulos. Boulos foi no primeiro turno. O Boulos veio para o segundo turno. Eles tinham que estar pensando aí na imposição da segunda derrota. Agora, não sei, estão brigando, não acompanhei as declarações tão profundamente, mas, olha, deveriam estar comemorando a derrota do PT. Porque os nossos amigos do chat falam, não, é o PSOL. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ali você põe numa panela, não tem mudança de gosto nenhum. PSOL e PT, o PSOL é o PT que ainda não teve acesso aos cofres, né? Ainda não pôde cometer o seu escândalo. Só isso. Diga, Piotr. Não, esse desejo incontido de protagonizar toda hora, o Silas Malafaia foi dar uma entrevista para Mônica Bergamo. Qual o interesse de uma entrevista como essa se não for esse de querer protagonizar? Óbvio que pode se avaliar e é justo que se faça internamente o papel que o presidente Bolsonaro deveria ter tido, ou teve, não teve, de acordo com o julgamento. Mas o fato é que, por exemplo, podemos chamar de um afiliado político dele, talvez o principal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, abraçou, se embrenhou na cidade e levou, com apoio dele, reconhecido pelo próprio prefeito que concorre à reeleição, ao segundo turno. Vamos pensar a política de forma pragmática. O eleitor é muito mais pragmático do que os políticos, ou essas proeminências políticas que se vê por aí. O eleitor olha e fala assim, escuta, posso decidir aqui? Porque o eleitor está dando claras mostras que decide com a cabeça própria. Não adianta essas coisas todas, aí não vai mudar. Primeiro porque o eleitor, a Ana falou da agenda, né? O eleitor entende o que está acontecendo, não só aqui como também nos Estados Unidos. Quer ver? Vamos fazer. Nesse momento o quadro é Ricardo Nunes ou Guilherme Boulos. Esse é o quadro que tem que ser discutido agora. Estão discutindo essa confusão do primeiro turno, enquanto isso o adversário de todos organiza a campanha. E o eleitor segue. Pega a história da agenda. Você acha que se perguntar para a maioria dos pais aqui no Brasil se ele acha natural que a filha dele, se for uma esportista, vá lá competir, por exemplo, com um homem biológico? Claro que a maioria vai dizer, isso é um absurdo, porque ele pensa dessa maneira. E na política ele vai olhar assim, qual é aquele candidato que vai fazer concessão a isso? É aquele da esquerda, então eu não voto nesse sujeito. Se você perguntar qualquer uma dessas pautas, as pessoas, é preciso compreender isso aí, as pessoas estão muito mais avançadas no entendimento das coisas do que se imagina. É por isso que a esquerda não consegue aderência nas redes sociais, não porque ela não tem gente capaz tecnicamente de fazer isso, não, porque ela pode fazer o que ela quiser, ela não consegue pôr na rua, não consegue pôr no 7 de setembro, não consegue o Lula juntar gente na rua. Ou seja, as pessoas sabem o que está acontecendo, é preciso... Eu não estou dizendo, coloque boa-fé no brasileiro. Não, boa-fé na inteligência dele, na capacidade de compreensão. Agora, esse desejo de protagonizar a coisa, né? Calma. Decide pelo que é importante. É isso, um pouco de pragmatismo. No dia 27 você tem uma eleição. Quem precisa ganhar para manter a sua lógica de pensamento público brasileiro, a sua lógica da cidade, os seus valores? É isso, essa discussão, só essa discussão, não é nada.
E você, Silvio Navarro, o que achou, Silvio, dessas declarações do Malafaia? Brão, eu acho uma briga inoportuna. Basta lembrar, por exemplo, do segundo turno da eleição presidencial, quando era necessário todo tipo de apoio, juntar toda e qualquer força conservadora, liberal, do espectro da direita e colocar uma pedra em determinadas divergências internas, em determinadas questões para vencer. E tentaram. Por exemplo, quando Sérgio Moro subiu no palanque num debate ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Eles tiveram divergências. O Moro saiu do governo Bolsonaro de uma forma muito ruim. Hoje tem, inclusive, um outro grupo político que sequer pode ser chamado de um grupo de direita hoje no Brasil. O partido dele tampouco é. Mas vamos lá, era preciso unir forças, porque o inimigo era incomum. O adversário, para usar a palavra correta, era o PT, era o Lula. Então, eu acho que agora é necessário entender que a cidade de São Paulo é a maior vitrine eleitoral desta eleição e é uma das 52 cidades que tem segundo turno. Aqui o jogo não acabou. O jogo acaba daqui a dia 27 de outubro. Portanto, enquanto os homens ainda estão em campo, não é hora de você sair no braço com alguém do seu próprio time. O juiz vai expulsar um, vai expulsar dois, e isso pode ter um peso. Então, acho que agora não é hora. Acho inoportuno. Roupa suja se lava depois. E você, Ana, vê esse fenômeno de divisão da direita, sobre o qual tanto se fala, sobre dois grupos antagônicos, será que isso é positivo, nocivo? Como é que vê esse cenário, hein, Ana? O Augusto trouxe o ponto correto. Vai falar de coisa para trás, sendo que agora já tem um segundo turno que é muito óbvio, né? A extrema esquerda e alguém. É esse o cenário do segundo turno. A extrema esquerda, essa agenda woke que estávamos comentando, todinha, de cabo a rabo, e outra pessoa. Ou seja, tem que olhar para frente. Não dá, né? Lembro de algumas coisas daqui dos Estados Unidos, mas a gente tem que aprender, né? O Reagan falava, se alguém concorda comigo 80% do tempo, essa pessoa é 80% um aliado e não 20% um traidor, né? Então eu acho que essa lavagem aí de roupa suja em público, eu acho que só enfraquece um movimento que aos poucos vai se fortalecendo. Olhem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a própria campanha do Donald Trump. Diante dessa agenda nefasta que está no Brasil também, demonização do núcleo familiar, isso tudo que a gente falou, demonização das forças policiais, sexualização das crianças, quebra dos pilares, né, religiosos, familiares, enfim. A campanha de Donald Trump uniu pessoas muito diferentes, que discordavam de muitas coisas no passado, como Trump discordava de Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. tem processos contra Donald Trump. A própria Tulsi Gabbard, que foi uma das candidatas nas primárias democratas em 2020 e que era democrata até um ano, agora se uniu à campanha do Donald Trump. O próprio Elon Musk, que é um libertário, que se considera um libertário, se uniu à campanha do Donald Trump, porque do outro lado é uma agenda de pura destruição, destruição da família, destruição da economia, destruição de tudo aquilo que o brasileiro, né, e o americano, o conservador, liberal, acredita para o progresso, e que não é que só acredita, é que a história já mostrou que dá certo. A outra agenda nunca deu certo, em momento algum da humanidade, e mesmo assim eles tentam implementar essa agenda, empurrar essa agenda em todos nós, e agora ainda querendo tirar nossas crianças do seio familiar. Então é uma pena, né? É uma pena que isso esteja acontecendo aí, que briguem nos bastidores.